gente, saúde e bem-estar no ar aqui dentro da nossa loja NutriPlanet, essa loja gostosa, cheia de coisa boa. E hoje, a minha convidada, ela já é conhecida nas redes, que é a doutora Ana Paula Viotto, essa advogada linda que virou blogueira, né? Eu tô curtindo muito porque ela aprendeu a dar dicas. E é isso, né? Saúde e bem-estar, ele é informação. E nessa época de pandemia, tá todo mundo aí precisando, não sei, tirar umas dúvidas com um advogado. Eu resolvi chamar a Ana Paula, porque depois vocês podem estar seguindo ela nas redes sociais, porque as dicas também estarão lá. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, sempre muito bom estar aqui conversando com você, trazendo informação, esse papo gostoso que a gente tem aqui. E olha, é difícil, né, tirar uma advogada assim de casa, porque agora vocês estão em home office, né? Eu estou, por enquanto eu estou. Enquanto tiver essa loucura de pandemia aí, eu estou evitando ir para o escritório, né? Tem que fazer pela segurança da família, enfim, tem pessoas do grupo de risco próximas, então... Não tem como, não né? tem como. Que a gente pode evitar. Bom, acho que na verdade está todo mundo evitando, né, Ana? Sim, sim. Ou não, né? Me falaram que tem alguns bairros que está todo mundo na rua, né? Tem, não, é um horror, né? A gente não sabe o que as pessoas pensam. Na verdade pensa que o vírus não vai pegar, né? Mas infelizmente o que a gente tem visto é que cada dia mais aumenta, né? Não diminui, ele aumenta. E tá aí. E o pior é que os números divulgados, eles não são reais, né, Lucélia? Ai, tem porque isso ainda. o laboratório central não está dando conta de fazer os testes, então os resultados eles estão vindo com atraso. E a gente acaba tendo aquela falsa sensação de saber como que está a pandemia, quando na verdade a gente não sabe. E aí quem faz o teste, o resultado sai depois e aquilo... Muito depois. E aí é isso. Que complicado, não? E tá tudo funcionando normal? Não, assim... dentro de um novo normal, né, que a gente costuma dizer, né? Bom, é o novo normal de máscara, porque a gente só tirou, tá, gente? A gente só vai frisar porque a gente está numa distância bem legal aqui. Sim. A gente não se abraçou, entendeu? E quando agora nós estamos gravando, mas depois a gente coloca a máscara. Então, não, por favor, senão a gente está ferrada, Ana. Vamos falar que a gente está aglomerando aqui. E aí nós vamos levar multa daí. Nós vamos levar multa, exatamente. É o novo normal, né? Tudo online. Sim, é tudo online. Até assim, os tribunais estão trabalhando online, os fóruns trabalhando online, muitos escritórios de advocacia estão no home office, né? O meu está, muitos outros estão, para evitar mesmo, né? Eu costumo dizer assim que se fosse um vírus tão simples como muitas pessoas divulgam, o mundo não tinha parado, né? Então não é um simples vírus, ele fez o mundo parar. Então, assim, uma coisa que faz o mundo parar não é uma coisa simples. Não mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, bom, eu nunca tinha visto uma situação, mas nem de longe parecida com o que a gente viveu esse ano de 2020, né? Não, eu costumo dizer assim que eu não vou contar 2020 na minha idade, porque eu não vivi, então não vou contar um ano que eu não vivi. É o seguinte, eu esperei tanto para fazer 40 anos e eu fiz 40 anos em maio, assim, na pandemia, né? Tudo fechado, não abracei ninguém. Aí eu vou contar que 2020, porque eu estava muito ansiosa para ter 40 anos. Mas assim, não vai ser um ano de parâmetro, que a gente vai levar como parâmetro. É um ano triste, né? A gente está vivendo, na verdade. É um ano que muitos empresários estão fechando as suas empresas, né? Muitos autônomos estão sofrendo muito com tudo isso, né? Funcionários, pessoas estão perdendo a vida. Então, assim, é um ano que realmente histórico. Assim, por mais que seja um humor, a gente tem que brincar também com as coisas ruins, né? Mas eu falo assim, eu não gostaria de ter vivido esse ano histórico, eu pulava essa fase, porque é muito difícil, né? Ana, eu te pedi até umas perguntas para que você me mandasse, porque, gente, o direito não é a minha área, né? Mas eu recebo muitos pedidos. As pessoas pedem para que haja esse esclarecimento, né? As pessoas têm muitas dúvidas e eu acho muito bacana eu poder trazer você aqui para que você esclareça alguma delas, tá? Então vamos lá. Como está sendo realizado o pedido dos benefícios nessa época de pandemia? Como que vocês, advogados, vocês estão se virando nessa época do novo normal, né? Eu vou falar pelo INSS, que é o que eu tenho mais proximidade, né? O INSS está fechado, ele fechou em março, então todos os atendimentos presenciais eles deixaram de existir, né? Todos os agendamentos que tinham foram suspensos.
Mas o INSS ele já estava num processo de vir para o digital. Né? O INSS já tinha isso, já tem algum tempo já que eles estão trazendo muitos serviços para o canal digital, não só pelo telefone 135, mas pelo canal Meu INSS. Então, assim, quem acompanha, quem vê ali, nós que vemos todo dia, o próprio segurado que acompanha ali as suas informações, acompanhou que o INSS está tendo muito mais opções de solução ali dos serviços, enfim, pelo canal digital. Então, com a pandemia, o INSS evoluiu mais ainda e um pouco mais rápido do que já era o plano anterior. Então, tem muito mais serviços que estão sendo disponibilizados ali pelo canal do Meu INSS. E aí, então, os atendimentos estão sendo por ali. Os funcionários do INSS estão todos em home office, trabalhando, né? Então, eles continuam trabalhando, eles não pararam. Então, os processos administrativos, eles estão sendo analisados da mesma forma, mas ficou suspenso os atendimentos presenciais, perícias, as entrevistas do assistente social, as justificativas administrativas que são usadas para as aposentadorias rurais, enfim. Todos os requerimentos que precisavam estar presentes na agência estão suspensos. Nossa, então houve o atraso. Isso é fato, então, né? Nem tudo houve tá indo. Em alguns aspectos sim, né, que alguns requerimentos não tem como fazer, porque que nem oitiva mesmo de testemunha que se fazia nas agências, os requerimentos de aposentadoria rural. Isso não tem como fazer, porque como é que vai ouvir a testemunha, né? É diferente da justiça, que depois a gente vai falar dela, mas a gente não tem esse canal digital para fazer por videoconferência. Então, realmente são serviços que agora não tem como acontecer. Vai acontecer. Em relação às perícias, né, que aí envolve a questão dos benefícios, elas estão acontecendo à distância, né? E online? Como assim, né? Teleperícia? Não tem uma teleconsulta, não existe isso. O que acontece? O segurado ou o advogado, enfim, está pegando os atestados e vinculando ao sistema. Então, entra lá no Meu INSS, ou nós, advogados, a gente tem um sistema conveniado com o INSS, que daí a gente usa um sistema com o nosso login e tudo mais, e a gente faz as solicitações por lá. E cadastra esse laudo com as informações médicas e aí os peritos fazem a análise virtual. Mas isso para os pacientes que têm advogado? Não, para todos. Para todo mundo? Tá. Todo mundo pode acessar por esse canal. É só a pessoa fazer lá o cadastro do Meu INSS, entrar, fazer a senha, você entra coloca lá no Google, Meu INSS, aí ele vai abrir o link. Você entra nesse link do Meu INSS, ele pede lá CPF. Você entra o CPF e quem já tem essa senha cadastrada já coloca a senha ali e já acessa. Quem não tem, então vai criar o cadastro e nesse cadastro vai lá informar. Daí vai ter algumas perguntas que vai responder, ou você pode validar pelo banco, enfim, eles dão algumas opções. Fazendo esse cadastro, você tem acesso às informações, aos serviços. Aí lá você tem né, já tem específico lá, né, agendar a perícia, em virtude da pandemia, eu não vou lembrar agora qual que é o termo que está descrito lá, mas é onde você consegue fazer o pedido e anexar esse laudo. Então, você mesmo segurado, você consegue fazer essa solicitação por lá. Entendi. Mas não está tendo a perícia presencial, Dir? Não. E eles estão negando? Está tendo negativas ou não? Está todo mundo conseguindo? Está um caos. Porque eu acho que está meio confuso isso aí, né? Não sei. Porque assim, os laudos, eles têm que vir com muitas informações. E aí, como muitas pessoas, elas não procuram um profissional, às vezes, para ajudar, porque não é necessário, quero deixar isso bem frisado aqui, não é uma obrigatoriedade você ter o profissional, né? Mas a dica que eu vou deixar aqui para aquelas pessoas que estão fazendo o serviço por elas mesmas, né? Porque é perfeitamente possível, é bem simples entrar no canal do Meu INSS para anexar esse atestado. Mas o que é importante ter nesse atestado? O tempo de afastamento, qual é a doença com o CID. Então, é só pedir para o médico, né? Os pacientes eles não estão acostumados com isso, mas é só falar para o médico, preciso do CID no atestado. Para o médico especificar mesmo qual que é a doença e tempo. Atestados com tempo indeterminados estão sendo negados em grande maioria. Gente, peguem a dica. Tempo. Tem que ter um final nessa história, né? Porque justamente por não ter a perícia presencial, o perito não tem, né? E ele está ali com um atestado, ele está indo pelo olhar de um outro médico. Entendi. Mas ele precisa também saber o que é, porque geralmente as perícias do INSS, os peritos, eles dão benefício por um tempo. Então, como eles fazem a avaliação presencial, eles conseguem ainda limitar um tempo, dão lá por 60 dias, 90 dias, 30 dias. Então, precisa ter o tempo no laudo para facilitar. Depois, gente, eu vou pedir para a Paula deixar esse endereço
aqui na Barra para os meninos, porque eu acho que é importante, que tem gente que não sabe nem por onde começar, né? E eu acho que isso é muito legal, essa dica é muito legal. E INSS tem data para reabrir? Ninguém sabe. Então, já mudou várias vezes, era para ter aberto agora dia 13 de julho, mas aí houve prorrogação novamente, foi para o dia 3 de agosto. Então, assim, a informação que temos até agora, a abertura das agências serão dia 3 de agosto, de forma gradual. O que isso significa? Só mesmo serviços presenciais. Perícia, entrevista com assistente social, os requerimentos, né, os requerimentos administrativos, que são as justificações prévias lá que a gente tem que fazer para a aposentadoria rural, que é um dos exemplos, né? Então, esses serviços que necessariamente precisam, que estavam agendados e que, em razão da pandemia, foram suspensos. Então, quem tinha agendamento de março para cá, né, quando a agência abrir, eles vão ser retomados para ser cumpridos esses agendamentos. Não são todos os serviços, não é para ir nas agências. Então, realmente, assim, se for lá, eles não vão deixar entrar, porque os serviços têm que ser realizados pelo canal do meu INSS, pelo serviço do 135. Então, assim, tá bem complicado mesmo. Tá complicado, né? Ô, Paulo, e agora, pandemia, coronavírus, existe algum benefício para um paciente que adquiriu o coronavírus? Qualquer um pode receber? Então, esse é que é o grande problema, Lucélia. Como eu já disse em outras ocasiões aqui com você, o INSS ele é um seguro. Então, para você ter direito a qualquer coisa, você tem que pagar, né? E, assim, as regras não mudaram por causa do coronavírus, então as pessoas que têm Covid têm benefício? Tem, se o afastamento for superior aos 15 dias para quem é registrado, para quem é autônomo, né? Enfim. Mas não existe um benefício específico para coronavírus. O que acontece, sim, é o auxílio-doença, que todo mundo já está acostumado, que tem algum tipo de problema de saúde, recebe, mas tem que ser segurado do INSS para conseguir receber. Nada mudou, né, gente? Nada mudou. Tem que estar empregado ou estar contribuindo como autônomo. Para quem é funcionário empregado, que nem os profissionais de saúde que estão aí, né, são à frente de toda essa luta, que aqui eu deixo meus parabéns registrados, porque estão trabalhando duro, né? Assim, não é fácil, você está ali lutando com esse inimigo invisível. Então, para eles, a grande maioria deles, os enfermeiros, assistentes, eles são geralmente registrados, mas os médicos não, são autônomos. Não, gente, é um caos. Os médicos são autônomos, se eles não trabalharem, eles não ganham. Não ganham. Então, assim, por mais que eles estão ali, né, vamos supor, eu acredito que não seja, porque muitos médicos, eles buscam ali ser contribuintes, né, até porque são contribuintes obrigatórios também, né, os médicos, né. Então, assim, se estiver contribuindo, estiver dentro ali, tiver as 10 contribuições mínimas, ficar doente, vai receber benefício, vai ser afastado e tudo mais. Para aqueles que são empregados, fui contratada faz 2 meses para trabalhar no hospital, peguei o vírus, mas eu não tinha os 10 meses, não tem problema. Quem é funcionário registrado, empregado, não tem essa questão da coerência, até porque é uma doença ali do trabalho e tudo mais, então vai receber o benefício do mesmo jeito. O problema é que está muito, essa doença, gente, ela está bem democrática, todo mundo vai pegar, tá? Pode ser o médico, pode ser o Papa não pegou ainda, mas assim, eu não sei, até esses dias eu brinquei, será que eu já não peguei isso de algum lugar? Não, mas a gente vê, porque não dá para saber, né? Não dá para saber. Esses dias atrás eu peguei uma gripe, né? Não fiz o exame, mas fiquei reclusa, não tive contato com ninguém. A gente já nem sabe. Mas a gente não sabe, até porque se você pegar e não ter sintoma também, como é que a gente vai saber? Olha, se você tiver uma coriza, pode ser que você esteja, mas se você tiver uma febre, você já é um suspeito 100%. Não é? Então, assim, eu ando muito receio. Perdeu o paladar, então, pelo amor de Deus, fica em casa. Fica em casa. Não, porque a gente já não sabe mais, né? Na verdade, a gente nem sabe mais o que é corona, o que é resfriado, porque... Não, ontem o meu marido está fazendo aula com o personal, né? E o personal mandou assim, fiz teste para coronavírus. Eu falei assim, como assim? Tive aula anteontem com ele. Eu falei, não, calma, não é, vamos... Aí já achou que estava com febre, estava tossindo. Eu falei, não, calma, para com essa loucura. Ana, você sabe que eu assisto os seus stories e suas lives e você publicou esses dias sobre um benefício para quem nunca pagou INSS. E isso me chamou muita atenção, porque eu acho que tem muita gente que não contribuiu e que hoje não sabe também, porque assim, a idade vai chegar, alguma coisa vai acontecer e a pessoa não sabe nem por onde começar. O que você tem para me dizer sobre esse assunto específico? Porque isso aí eu vi numa página sua, tá? Eu até publiquei lá no perfil sobre questão mesmo dos idosos.
falei dos idosos nessa publicação, mas isso não se aplica só a idosos, também pode ser para as pessoas com deficiência, que são os benefícios assistenciais que o INSS possui. Mas esses benefícios, eles têm requisitos, então não é qualquer pessoa que recebe, né? São aquelas pessoas mesmo de baixa renda, então tem alguns requisitos, não ter ganho superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa que morar na casa, né? Não é uma pessoa que tiver muitos bens, então realmente é para aquelas pessoas de baixa renda, que é o BPC, que a gente chama, o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, são benefícios assistenciais do INSS. Então, para essas pessoas, por mais que não tenham contribuído, se for um idoso acima de 60 anos, for um deficiente que não possua condições de trabalhar, porque a gente sabe que hoje em dia a inclusão social está em alta, mas se for um deficiente com uma enfermidade que realmente não tem possibilidade de trabalhar, então, e for de baixa renda, tem o benefício assistencial também que pode receber. E aí, qual é o primeiro passo? O que a pessoa precisa fazer? Esses benefícios, eles têm vários formulários que tem que preencher. Então, tem um formulário que você tem que preencher de todas as pessoas que moram dentro da residência, com informação de todo mundo, até das crianças, para informar, né, quanto que tem de renda ali da família, porque, de fato, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo para poder receber. Por pessoa, né, por pessoa. Então, se moram 5 pessoas na casa, tem que somar a renda que se tem na casa, dividir por essas 5 pessoas e ver se esse valor não passa daí, então, desse quarto. Né, idoso tem que ser 65 anos e os deficientes passam por uma avaliação pericial no INSS para ver se realmente não tem condições aí de trabalhar. Entendi. Eu achei super interessante, porque, gente, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso. Assim como eu não sabia, né? Mas eu olhei e falei, nossa, que interessante. A gente pode estar ajudando outras pessoas. Né? Uma coisa que hoje em dia está começando a estar em alta, porque as pessoas estão começando a se preocupar com o futuro, é a questão de planejamento, né, Lucélia? Então, assim, planejamento, ele era um planejamento previdenciário, era uma coisa que, às vezes, as pessoas só que tinham muito dinheiro, que faziam investimento, que investiam em bolsa, previdência privada, que se preocupavam com planejamento. Mas, hoje em dia, não é só para as pessoas nessa condição. Todo mundo tem que pensar no planejamento. Por quê? Porque o INSS muda muito, a lei previdenciária muda muito. Tivemos uma reforma agora recente que mudou assustadoramente. Gente, como pode? O INSS. Então, os valores dos benefícios caíram muito, porque mudou a forma de cálculo. Né? Então, só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui, uma aposentadoria antes, o cálculo, não vou entrar em detalhes, vou falar meio geralzão. Um dos cálculos que se fazia para aposentadoria só se considerava pagamentos recebidos a partir de 94, que foi quando mudou a moeda para o real. Então, era de 94 para cá que se considerava para fazer o cálculo. Desses 100%, então, das contribuições, 20% menores tirava, então ficava com as 80% maiores para você fazer a renda mensal. Isso acabou. Hoje em dia, você vai considerar o período contributivo da pessoa inteira. Então, se a pessoa começou a trabalhar lá em 70, vamos supor, e não tivesse aposentado ainda, vai contar tudo. Então, assim, antes de 94 entrou e não exclui mais as menores. Então, isso fez o benefício cair demais. Entende? Então, assim... mas eu não sei, isso foi uma forma de manter a Previdência, talvez? Porque essa foi a justificativa, né, Lucélia? Mas, assim, nem vou entrar nesse mérito da discussão da reforma, mas, assim, a gente não precisava de uma reforma tão acentuada do jeito que foi. Muito complicado, né? E como é que ficou essa situação? Porque eu sei que você é especialista também nessa parte desses medicamentos que são mais caros, que as pessoas têm acesso, que são doados pelo governo, é isso o termo, né? Porque é o governo que acaba... Subsidia, né? Né? Como que ficou essa questão? Tá fácil? Não? Tá tudo enrolado? Não, tá ficando cada vez mais difícil, na verdade, conseguir medicamento subsidiado pelo Estado, porque como recentemente o STJ fixou alguns requisitos, né, para se conseguir medicamentos de uso off-label, está muito mais difícil de conseguir. O que é o off-label? O off-label é aquele remédio que ele é usado pela prática médica para uma doença que não está descrito na bula. Como é o caso da cloroquina. Olha que legal isso, gente. Eu até fiz um post sobre isso ontem, né, sobre essa questão dos medicamentos off-label. A cloroquina, que é o que está em alta e agora, o uso dela é off-label, né? Os médicos identificaram, então a prática médica está utilizando essa medicação para a Covid-19, mas ele ainda não tem prescrição em bula. Ele não está né? nada... Gente, é aquilo, eu acho que os médicos
não sei, a gente tem a impressão que cada um segue um protocolo na experiência, porque não existe um protocolo a seguir. Não né? Existe. Eu costumo dizer assim, a gente não tem nem como condenar médicos que estão praticando esse tratamento, né? Porque tem os defensores e os antes, né? Mas eu acho que é uma discussão à toa, porque o médico ele está tentando salvar a vida, ele não está ali discutindo outra coisa, né? Então ele está tentando o melhor para o paciente. E tá tão assim, antigamente, a falava, você vai morrer os idosos. E a gente sabe que não. Tá morrendo criança, tá morrendo adolescente, tá morrendo a pessoa que é mais jovem. Sim. Né? Ou seja, tá geral. Sim, né? sim. E aí as questões das ações de medicamentos, elas entram nesse problema, porque o judiciário tá todo mundo de home office, mas as ações não param, né? Mas, por outro lado, com tudo que está acontecendo, tá ficando mais difícil o acesso. Né, requisitos estão aumentando, juízes estão mais criteriosos, né, Na verdade, a gente percebe isso, que as coisas estão sendo dificultadas, né? Ao invés de facilitar, está ficando cada vez mais difícil. E tá saindo, né? Assim, consegui até ações recentes agora para clientes tomarem medicação, né, e tudo mais. O judiciário está analisando, mas também tive negativa. Então, assim, depende muito do juiz, depende muito do caso, depende muito de documentação. Mas as ações do judiciário estão andando, as audiências estão acontecendo de forma virtual. Então, à medida do possível, tá caminhando. E os advogados, eu acho que nunca trabalharam tanto como agora. A gente até brincou, viu, gente, no começo assim, né, que nessa época de pandemia, nessa época de confusão, os advogados, eles estão em alta, porque são as pessoas que entendem, que estão ali conectados com essa questão de lei, que o Brasil, ele troca as leis muito rápido, né? Ainda mais numa época dessa. É muito dinâmico, né, esse processo de vocês. E a gente não sabe nem o que pensar, porque o que valia ontem pode ser que amanhã não vai valer mais, né? Não, as MPs, né, cada dia pipoca uma MP e a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Brasília está uma loucura, e eles ficam brigando, não sabe o que quer, uma hora outra coisa, outra coisa. Bom, né? A gente percebe o caos que está, como troca-se ministros o tempo todo, a gente até brinca, né? Quem será o próximo, né? Tá muito complicado. E assim, eu não condeno, não sou eu não sou defensora de política, eu quero o bem comum para todo mundo. Acho que nós somos brasileiros, sabe? Né? A gente é patriota. Mas, eu acho que está todo mundo tentando acertar, aí tem aqueles que se aproveitam da situação. Exato. Então, é muito difícil. E no fundo, a gente quer que dê certo, igual eu amo o Brasil, né? Quem já morou fora sabe, você pode morar fora, mas você é brasileiro, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho essa experiência de muitos anos que eu estive fora, e não importa a qualidade de vida que você tem em outro país, mas você não é natural de lá, você é brasileiro. Eu amo o Brasil, até a política é um assunto que eu falo, ai gente, não gosto de falar. Eu torço para que quem estiver lá dê certo, né? Sim. E que faça tudo certo, porque é isso que a gente precisa. Eu acho que o brasileiro é uma nação muito calejada, né? Ultimamente eu tenho visto assim como nós somos versáteis. Né? E como? Porque a crise está aí, muita gente desempregada, muita gente que, né, as pessoas que vivem de eventos, as pessoas que vivem em torno de evento, essas pessoas, né, tiveram que se reinventar. Sabe que eu sempre falo, que o primeiro dia de pandemia, que foi quando o meu marido falou assim, a gente não vai mais trabalhar, vamos ficar em casa. Eu, como assim? E me deu aquele baque no peito. Eu falei, e agora, né? E eu acho que a pandemia fez a gente repensar e a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? E a gente começou a modificar, né? Então, assim, eu acho que em tudo a gente vai sair bem, mas eu acho que a gente repensou muito a nossa vida, né? Com certeza, com certeza. E vemos novas possibilidades de ter o dia a dia, né? Que nem a gente falou no começo do INSS. O INSS ele já vinha com esse projeto de trazer tudo para o canal digital, deu uma acelerada, então tem muito mais serviços agora pelo canal digital. Então eu acredito também que o retorno das agências do INSS já vai ser diferente quando estivermos... Nós ficamos virtuais demais, né? A gente está muito tecnológico. E... Tem muita gente que não pedia comida, que não pedia delivery, agora pede. Muita gente que não comprava na internet, agora compra. Exato. Então, assim, novos hábitos estão sendo adquiridos, nós vamos ter sim uma nova forma de viver
e vamos ter que se adaptar com ela. Eu sempre brinco em casa, né, que o que a gente achava que fosse acontecer em 2050, aconteceu em 2020 já. Essa tecnologia louca, todo mundo conectado. Daqui a pouco acho que a comida vai chegar num drone, né? E aí eu não sei se eu estou preparada para tudo isso. É uma loucura. Né? No próprio judiciário, as audiências virtuais, nunca se imaginou isso. Vinha-se com projetos, estavam acontecendo sustentações orais de forma digital, mas a gente fazia isso lá no fórum, numa salinha específica. Então, hoje não. A gente está fazendo essas coisas do nosso escritório. Eu estou fazendo da minha casa as audiências, olha porque isso. eu estou em home office, então eu estou fazendo as audiências da minha casa. Semana passada eu fiz uma. Então, olha que loucura. Assim, né? O juiz do lado de lá, você do lado de cá e a coisa está fluindo, né? E se ficar sem internet, faz como, doutora? Perdeu tudo, né? Você perdeu a audiência. Sim. É porque, gente, acontece. Sim. Acontece, né? Não, mas olha, muito bacana. Eu vou até fazer o apelo para que as pessoas te sigam mesmo e que te mandem um direct, tá, gente? A gente não pode fazer propaganda da doutora Ana Paula, é uma pena, mas vocês podem encontrar a doutora Ana Paula nas redes sociais, no Instagram. Depois a gente deixa o nome dela aqui completo. Ela é muito bacana, tá aí nas áreas aí que são bem complicadas, né? Essas áreas de medicamento, eu acredito que seja bem maçante também, né? Porque depende muito do advogado também, né, Ana? Muito, muito. Esse olhar de... A gente sempre brinca assim, não pode se envolver, mas é impossível, né? Não, é impossível. Eu que nem assim... eu estava até conversando isso antes de a gente começar a gravar aqui. A questão do você se especializar, né? Hoje em dia, assim, as pessoas estão se especializando muito. Sim. Então, assim, questão de medicamento, se especializando em questão de medicamentos, os previdenciaristas tendo que se especializar, os que trabalham na área de família. Trabalhista, então, nem se fale, tá uma loucura a área trabalhista. Começou, né? Então, quem trabalha nessa área, os advogados que trabalham nessa área estão se vendo malucos, porque é mudança todo dia. Sim. E, então, assim, é muita coisa. Então, a gente tem que procurar profissionais que realmente sejam especializados nas áreas que você precisa, até para você também ter uma chance maior aí de conseguir resolver as coisas da melhor maneira possível. Que legal. Gente, é isso. Saúde e bem-estar é informação. Eu quero te agradecer. Eu sou muito grata por você estar sempre tão disposta, né, em vir, esclarecer e falar. Eu sei o quanto às vezes é difícil nessa correria, né, ainda mais agora, no home office, tá em casa, mas você está trabalhando. Mas eu quero deixar as portas abertas. Você é minha convidada. Venha quando você quiser. A gente vai estar no YouTube, então, com esse quadro. E depois para a TV. E aí eu vou estar informando a data para todos vocês nas nossas redes, tá bom, gente? Muito obrigada. Saúde e bem-estar no ar, então, a partir de 4 de agosto a gente está reestreando, viu, Ana? Legal. E eu estou muito feliz de te receber aqui na NutriPlanet. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Foi?